Ok. Boa noite, professores. Inicialmente, eu tenho aqui... Desculpa, a ideia da checagem do imã, ela veio de... Assim, na verdade, eu tive uma ideia relacionada ao projeto, é o seguinte: eu preciso inspecionar se tem imã dentro da tampa. E assim me veio a ideia com um sensor eu detectar, já que esse sensor, ele é um sensor que detecta o êmbolo do cilindro, por imantação, né? Então, se o êmbolo tem um ímã, e é onde a ideia me veio de usar isso como base. A ideia do projeto é eliminar ali, tirar 3 mãos de obras, né, uma por turno, considerando que nós temos aí a checagem 100%, né, do produto, evitando tipo reprovas, e assim você tem, no caso aí, os testes eram feitos 100%, porém, aos olhos humanos, se vocês veem, você não consegue ver se tem um imã dentro. E assim, a ideia é exatamente essa, o equipamento fazer a função dos olhos humanos. E aí aqui eu digo que eu estou economizando ali a mão de obra, checagem 100%, evitando não conforme, que seria visando o cliente, né? O cliente final. E as vantagens do projeto. Assim, inicialmente, o foco principal do projeto é exatamente a gente checar 100%, considerando que as pessoas visem que é um item que é crítico. Por exemplo, eu tenho clientes que são, na verdade, o foco é o cliente, e aí visando isso a gente garante que 100% do produto seja aí revisado. E evitando, por exemplo, manualmente tem pessoas que seriam afastadas por problemas de repetitivo, e aí é mais ou menos isso aí. A desvantagem do projeto, na verdade, eu vejo que entra a parte de você ter que parar a linha para fazer a implementação, tem a parte de sensores que ele em contato pode se danificar, tem a parte também de pessoas que serão desligadas aí, menos emprego, né? Eu estou visando tirar 3 pessoas de um posto em que, teoricamente, seria aí 3 pessoas desempregadas aí. E é mais ou menos isso. Introdução aí seria os componentes utilizados, né? Eu usei o Arduino, o sensor magnético, sensor indutivo, relé de segurança, que é uma coisa que eu vou enfatizar bem, e eu levei assim um bom tempo só no relé, e foi um dia, comecei cedo, fui até tarde na noite, só na parte de relé para conseguir testar ele e funcionar corretamente, considerando que a gente aprendeu tudo que tem aqui, eu aprendi, assim, não sabia de elétrica, eu sabia de pneumática e mecânica, mas a parte eletrônica, programação, eu tive que aprender tudo, e aí desde o TCC a gente focou, ver vídeo
e tudo mais, e aí acaba indo. Aqui, chave 24 volts, botão de acionamento, botão de emergência, motor 9 volts, não, motor 24 volts, né? E o relé de segurança ali, que é repetido 2 vezes, na verdade. Aqui as disciplinas, o que serviu. Eu usei AutoCAD, a parte de segurança de trabalho eu usei bastante, que eu vou enfatizar lá na frente. Um microcontrolador, elementos orgânicos também que serviu, né? Eletrônica digital, máquinas, comandos. Aqui, assim, eu peguei a parte pneumática, eu abrangi um pouco, na verdade, eu abrangi mais coisas, lógico, mas eu foquei na parte pneumática, que em 1871, onde surgiu o primeiro martelete em pneumática, né? Onde começaram tudo. Aqui tem a foto seria, na verdade, um martelete, seria um soquete, né, na verdade. Então, aqui eu cito a indústria 4.0, onde hoje, na verdade, é o que se fala, né? Então, nós temos a indústria 4.0 que está chegando, onde se monitora produção, monitora equipamento, tem aquela questão de o cara tá lá em casa ou tá sei lá, no outro estado, e o cara sabe o que está produzindo, sabe o que vai produzir, se a máquina parou, então assim, vê em tempo real, né, o que acontece. Aqui uma foto, né, da automação, a parte ali eu peguei um equipamento da Festo. Arduino. Eu usei o Arduino e assim eu usei esse um pouco diferente, mas assim foi mais a questão de oportunidade, que eu peguei com um colega meu que estava disponível. Eu usei esse R3, o Uno R3 Atmega, é um protótipo com bastante recurso, né? Ele tem mais saídas e aí tem mais recurso. Não usei, não tive que usar metade, né? Mas ele é bem eficiente e eu consegui configurar legal o protótipo. Esse sensor é um sensor magnético. Inclusive eu tive que substituir ele nos últimos dias, que deu problema, e acabei tendo que trocar. Hoje eu uso estou usando um que é um tipo que ele serve já para a base do sensor, ele já é próprio para fixação no cilindro. Aqui é o atuador, né? Eu usei um atuador mais robusto, porque o intuito do protótipo é inspecionar e montar ao mesmo tempo. Então, ele tem que ser um cilindro mais robusto. Esse é um cilindro de êmbolo de 40 por 80 de curso. Esse é o relé de segurança, né? Então, quando eu apresentar, até vocês vão ver, eu usei... ele é um relé de segurança que ele tem várias saídas para monitoramento de porta. Teoricamente, eu poderia ter um equipamento com várias portas, onde eu consigo monitorar por ele. Eu usei uma para simular e, assim, realmente deu bastante problema. Deu problema não, assim, foi difícil porque eu aprendi. E aí pesquisa na internet e tal, olha o manual e assim, a parte dele, tem uma parte que eu sofri bastante, porque ele não é um contato
aberto, não são um contato fechado, ele tem um contato aberto e um fechado. Então eu sofri um pouco nisso até que eu cheguei no ponto. Aqui são as válvulas que eu usei pneumática, né? Aqui a fonte, na verdade eu usei 24 volts, reduzindo 220 para 24 volts, que é o sistema de sensores, tudo é alimentado por 24 volts. As bobinas pneumáticas, né, são bobinas que são para acionar as válvulas. Esse é um módulo, ele está como isolador, mas é um módulo de entrada. Eu usei ele tem a função de reduzir 24 volts para 5 volts, que é a entrada do Arduino, né? Então, eu peguei a parte de sensores, entrando ali, foram 4 entradas, se não me engano, e aí reduzindo para 5 volts. Aqui tem a parte do filtro, né? O filtro e regulador de pressão, a função que ele tem seria eu controlar a pressão do sistema, o que foi o suficiente, né? Aqui eu usei um módulo de saída, né? Esse módulo ele tem a função de que quando o Arduino mandar o sinal, ele vai mandar em 5 volts. E aí, como eu tenho aqui eu tenho motor de tração, tem outras coisas que eu uso 24 volts, aí eu decidi usar os relés como o sistema principal, para não ter contato entre a tensão 24 volts e a Arduino. Então separei bem, na verdade separei a potência do Arduino. Aqui tem um motorzinho, eu usei um motor de vidro elétrico para o giro da esteira, achei até meio pesado, mas eu vi que girou legal, então eu segui dessa forma. Aqui o sensor de óptico não é um sensor, eu usei esse sensor para a presença de pallet. Eu tenho a esteira e ela vai puxar o pallet. O pallet, depois eu vou acabar mostrando para vocês, mas é assim, o pallet ele tem a função de suporte e assim, esse sensor ele vai ler o pallet, acionar o cilindro de stop, parar o pallet para dar sequência no processo. Então ele tem a função de visar quando chegar o pallet e acionar o cilindro. O cilindro do indexador, né? Esse tem a função de indexar o pallet e levantar ele da esteira para depois o cilindro batedor prensar aqui um cilindro menor, que é o do stop, né? Esse eu usei para após leitura do sensor, entra esse cilindro. E aqui quando eu comecei a instalação na elétrica, né, aí eu estava montando um botão com um relé normalmente aberto, né, que é o liga esteira. Aqui a fonte, né, já estava ligando a parte de sensores e o botão. Aqui o módulo que eu citei lá atrás, né, é um módulo 24 volts, reduzindo para 5 volts, alimentando o sinal de entrada do Arduino. Aqui a instalação do módulo de saída, né, saída do Arduino, onde vai sair cada um daquele. Eu não usei todos, tem 8, né, eu usei 4 de saída. E aqui é a fonte 9 volts, que eu usei para alimentar o Arduino. E aqui as ligações do Arduino. Eu usei as saídas
48, 49 e as 52 e as 53. E as entradas eu usei, difícil lembrar agora, mas enfim, não consigo lembrar as que eu usei. E aqui eu estava finalizando os testes, né? Então você pode ver que está lá o botão que liga a esteira, cilindro, os módulos e o Arduino. A estrutura, né? Assim, eu estava começando a montagem da estrutura, ali está a esteira que eu estava fixando no suporte e já com o suporte para pôr o sensor de batedor. Aqui também foi para mostrar que a gente faz na raça, né? Tem que estar cortando, furando. Aqui já estava montando a parte de guias, né? Aqui eu já coloquei os 3 cilindros, o de cima, o batedor, o stop e o indexador. Aqui é um ponto interessante que assim, uma das coisas que o indexador ele tem que levantar o pallet para que ele não force a esteira. E aí eu tive que fazer uma sustentação para que quando o cilindro forçar, ele não encoste na esteira e trave a esteira. Então eu tive que colocar 3, na verdade 3, 2 de cada lado e uma na frente. Aqui já estava montada a estrutura, né? E já ia partir para a parte pneumática. Até eu coloquei uma morse, eu tive que comprar uma morsinha ali, fixei ali mesmo já para... E aqui eu já tinha concluído a parte de programação, né? Enfatizando um pouco, a programação foi bem complicado, porque assim, você começar do zero e você programando, então é bem difícil, vendo vídeo, e assim, eu peguei um feriado de 4 dias e eu consumi esses 4 dias só na programação. Então foi, mas assim, no final deu certo, eu vi que funcionou legal. E aqui ele já estava pronto, eu já tinha testado, já funcionou, e aí faltava a parte de proteção, as carenagens, né, acrílico, mas já estava funcionando. Aqui falhei nesse ponto. Tomara que funcione. Programação, assim, a programação ela do Arduino, a gente usa a linguagem C++, e assim, o Arduino ele é bem versátil como um microcontrolador, porque você pode usar ali para programar tem uma infinidade de coisas e máquinas que você consegue programar. E aí usa a linguagem técnica, que é a linguagem de máquina, né? Então, basicamente é isso. Então, você tem uma infinidade de comandos, assim, você comanda lá e ele executa lá, né? Então, o comando parte da linguagem técnica e aqui eu coloquei o esquema pneumático, né? Ali está citando as válvulas, cilindros, tem as válvulas direcionais que faz a função de comandar todos os cilindros, né? Inclusive válvulas de regulador de fluxo e os cilindros ali de batedor, stop e indexador. Aqui é a planilha de cálculo de potência, né, do consumo, na verdade, um cálculo de consumo. Ali eu vou citar um ou dois, né. Então ali eu tenho um módulo de entrada, que o segundo, né, ele é uma tensão de 24 volts, corrente de 15 mA e o consumo hora
0,36. E aí consumo mês ali de 0,0636 K. E aí no total dá ali um pouco mais de 26 kWh por mês. Impacto ambiental, assim, eu enfatizei mais na questão da reciclagem, porque a empresa ela me cedeu bastante coisas usadas, e assim, inclusive acrílico, alumínio, coisas que iam descartar, e eu falava, não, segura que eu vou usar, já estou fazendo meu TCC, e aí grande parte do protótipo eu pedi para o meu gerente, ele cedeu e aí ele falou, não, separa tudo que você achar que é necessário, que seja usado, você não vai pegar coisas novas, mas aí assim, eu foquei mais nessa parte, então ambiental eu segui mais na parte reciclagem. E aí citei um pouco da ISO 45, que é a gestão ambiental. Assim, o que eu entendo disso, eu passei por um processo que uma empresa ela foi certificada, então assim, tem muita coisa em relação à norma. Então você tem lixo identificado, uma série de coisas, ter que empresa para que ela faça a reciclagem do seu material e tal, descarte correto. NR12. NR12 eu foquei bastante, inclusive coloquei um relé de segurança que monitora a porta, né? Então tem um relézinho aqui que eu vou mostrar no final para vocês, e é isso. Aqui é a parte dos componentes usados, né? O custo. Eu usei aí, no meu cálculo deu em torno de 6.599,41. Isso considerando que grande parte foi material doado pela empresa onde eu trabalho. Conclusão. Assim, eu concluo que o projeto ele visa um ganho para a empresa, que é redução de mão de obra, lucros, e em relação à disponibilidade de máquinas e a questão de segurança do produto. Então, o produto tem que ser bom para o cliente. Agradecimentos. Eu agradeço primeiro a Deus, lógico, né? Depois vem minha família, filho, que tem um apoio, chega em casa, às vezes você fala, nossa, tem que ir para o TCC. E aí você vai ficar até as 10 fazendo o que tem que fazer, e aí você conversa um pouquinho com o filho, já distrai, assim. E agradecer os professores, porque assim, a estrutura, até o professor falou sobre respeito e tudo mais, e até eu queria enfatizar que hoje não tem um respeito das pessoas, até eu lembro que o professor falou, então assim, agradeço bastante a vocês. Bom, agora eu vou mostrar o protótipo, né? Então, eu preciso ligar o compressor aqui. O compressor, a tomada está aqui, né? Então, quer que eu ligo daqui? Eu ligo daqui, ó. Ah, tem aí um plugzinho aqui. Legal. Cuidado para não ficar na sua área de passagem. Aqui eu não sei se dá para vocês verem, mas tem o relé que eu citei, é um relé de segurança, né? E aí tem um monitoramento da porta, né? O relé de segurança,
ligar o disjuntor. E aí eu coloquei aqui um botão de emergência, um rearme e o liga esteira. Aqui eu tenho um sinalizador, né, para dizer que os componentes estão armados, que o relé está armado, né, na verdade. Então, ele acendeu, né, aí ligou o Arduino. Aí se eu abrir a porta, ele vai desarmar. Fechei a porta, start, está pronto para startar. Como eu falei, a parte de... Eu tenho aqui um que tem imã e eu tenho aqui um que não tem imã. Vocês podem ver que não tem imã. E aí a ideia é que ele inspecione e não é uma peça, não sei se eu posso falar, mas assim, é uma peça de um cliente que se chama... Isso aqui é a tampa do... na verdade. Vamos ligar, né? O compressor tem que ligar. Só vira a chavinha dele aí na sua mão. Na sua mão, abaixo, daí. Essa aqui. Legal. Tá. Então aqui eu tenho o pallet, né, que já está lá. Vou tirar ele daqui. O pallet é esse aqui, né, que eu citei. Primeiro eu vou pegar um que tem imã. Vou ligar a esteira, né? Tem que armar de novo. Liguei a esteira. Entrou o stop pallet, entrou o indexador, montou. Ele está meio lento porque eu usei uma bombinha muito fraca, então eu deixei os tempos o delay bem alto. Agora nós vamos pôr um que não tem imã. Vou checar se realmente... não tem imã, né? Então, agora teoricamente ele não... É para ele não bater. É para ele não montar a peça. Entrou o indexador, soltou. Então é isso aí. Aí posso repetir, né? Na verdade. 27. Esse não tem imã, né? E se eu abrir a porta, tudo para. Bom, estou disponível aí. Tá ok, agora a palavra com o professor Alexandre. Boa noite, Pedro. Boa noite. Como que é isso? Tá funcionando? Tá funcionando. Boa noite, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Sim, o prazer é meu. Gostei aí do seu projeto, né? Essa parte que você falou aí de reciclagem de material, de buscar as peças, buscar uma melhoria, né? Isso que você fez é uma necessidade que você enxergou na sua empresa? Isso, exatamente. Até eu cito lá que é uma oportunidade que tem e que eu quero implantar lá ainda. E eu vou implantar. Eu vi que funciona, né? Até então não tinha testado, aí testei, vi que funciona, até mesmo que é um sensor é um sensor magnético que vai no cilindro, ele faz a leitura do cilindro ali, né? Sim. Então... Legal. Aí eu estava fazendo algumas perguntinhas de programação, eu vi que você não usou nenhuma biblioteca específica, certo? Na verdade... continue. Aqui, pelo menos aqui na programação.
Lá no seu trabalho escrito, você falou na hora dos testes ali, você usou um resistor de pull-up e depois você tirou ele e fez os testes, né? Na verdade, como que ficou? Você manteve um resistor lá no seu projeto, lá na parte... Não, eu tirei o resistor. Eu tirei porque, assim, aquela placa, ela já tem integrado. Então, ela tem a entrada ali eu ligo o sensor e eu não preciso do resistor de pull-down, porque ela já tem a função de passar o 5 volts. Isso, eu ia falar agora, você colocou pull-up, mas é pull-down, né? Ele já tem. O pull-down seria quando você joga o resistor lá. Isso, eu não coloquei o resistor, não precisei. Alta. Isso. Tá. Outra coisa que eu vi, você falou de Arduino Uno, né? Mas aqui você está usando é o Mega. A placa é a Mega. Arduino Uno. Mega. E o Uno R3 é a Atmega 200 e... Isso. Uno R3 Atmega é o microcontrolador. Sim. Mas a foto que você mostrou é Arduino Mega, não é Uno. Ah, entendo. Eu estou usando o Mega. Você está usando o Mega. O Mega, ele é um cara que tem 40 e poucas portas. Isso. O Arduino Uno não, ele é meio restrito. Ele tem 14 portas, essas coisas. Exato, eu usei esse... Você usou esse maiorzinho aí, que ele tem portas a mais, tudo. Exato. Aí, mas eu gostei bastante aí da sua ideia. Ela é bem complexa. Você usou algumas matérias aí que geralmente o pessoal não cita, né? Não usa. Mas, por exemplo, você está fazendo uma máquina aí, né? Então, uma matéria que sempre a gente cita aí, você saberia dizer aí? Que fala realmente de máquinas aí. Uma matéria que fala de máquinas, eu acho que entra a parte pneumática própria, né? Mesmo, eu lembro que elementos orgânicos teve bastante. Sim, porque essa daí você calcula tudo, você vai fazer engrenagem, exato. E assim, a parte de rolo. teve peça aí que eu tive que eu mesmo usinar, que é o pallet, o bercinho lá, o próprio batedor ali. Então... Gostei, eu achei muito interessante o seu projeto. Ele é um protótipo, né? Então pode ser que tenha muitas melhorias a serem feitas, né? A parte de programação, ela tá bem clean assim, né? Tá bem assim, fácil de tá entendendo. Tá tranquila, né? Você acessou, você colocou os sensores junto, ficou legal. Eu vou ficando por aqui, vou passar agora a palavra para o professor Luiz, ele vai continuar com você. Parabéns aí, obrigado. Sucesso. Vamos lá, Pedro. Primeiro, parabéns, Pedro. Bacana o projeto seu. Obrigado. Só algumas observações, né? Cuidado na apresentação, você falou várias vezes, mais ou menos. Tá? Cuidado com essa... Entendo. Ele dá meio uma... Tá certo, não. Eu não achei... Não, no slide, não achei na parte escrita cálculo de cilindro. Você calculou cilindros pneumáticos? Não calculei. Não calculou? Não. Você não calculou. Você usou 3 cilindros pneumáticos, certo? Sim. Tá. O senhor diz o cálculo de força. De força dele. Eu não calculei. Não calculou, né? Tá, tudo bem. Programação, é a parte do professor Alexandre. Você fez totalmente sozinho? Você teve que ter uma ajuda? Como que foi? Não, na verdade eu busquei mais vídeos. Então, tem bastante vídeo de YouTube. Eu peguei nós ainda temos a plataforma que tem, e eu tenho lá o simulador. Então eu peguei o simulador, fui treinando, e aí dá erro e tal. E aí eu ia fazendo, testando. E assim, foram 4 dias só na programação. E ainda assim, depois eu tive que mexer muito mais. Mas assim, eu fiz só, se você perguntar cada linha ali, se eu tiver com ela na frente, eu consigo falar para você. Tá. E pelo jeito essa foi a dificuldade. Foi bastante. Essa e o relé. O relé também foi bem complicado. Tá. A parte construtiva eu gostei bastante.
E como o professor Alexandre falou, você usou bastante elementos orgânicos, né, que tem que usar bastante. Você usou o processo de fabricação aí? Você teve... Isso foi fabricado por você ou como que foi essa construção desse... Assim, a parte estrutural de baixo, ela já existia. Mas assim, toda a carenagem, fixação de esteira na estrutura, a parte de botão, toda a ligação, alojamento de cilindros, isso aí tudo eu fiz na raça em casa. Inclusive aqui, ó, se você olhar, tem um sensorzinho aqui, né? Aí eu coloquei um imãzinho que você não precisa nem forçar, ele mesmo já aciona Ele tem rolamento nos roletes ou ele só está direto na... Tem rolamento nos roletes, sim. Rolete, tá. Tem. Legal, Pedro. E aqui eu tenho, se você ver, tem uma gaveta ali, né? E o cilindro o sensor tá bem aqui, ó. Então, ele passou, aqui é o sensor de presença, né? E aqui eu tenho o cilindro, o regulador o motorzinho tá lá, tem até eu fiz uma proteçãozinha pensando na questão, e assim, eu quis fazer tipo um protótipo que ele mostra bem a NR12, né? Botão de emergência. Não, legal. Essa parte é perfeito. Se tivesse que melhorar alguma coisa na NR12 é a parte onde está a parte baixa, fiação lá. Sim, exato. Essa daí teria que estar enclausurado. enclausurado. Mas é legal, Pedro. Parabéns. Obrigado, professor. Olá, Pedro. Parabéns. Finalmente conheci você pessoalmente, né? Sim, a gente falou bastante também, né? Nas aulas aí você participava bastante. O seu filho também, né? Às vezes ele gritava bastante na sala, né? Pior que é mesmo. Nossa, tem dois, né? Na verdade... Pedro, dá para mutar o microfone? Não dava nem para ele ouvir. Aí você tinha que sair da tela que você estava e ir lá e mutar o microfone dele. Mas tudo bem, faz parte. Você estava nervoso? Ansioso? Aqui no começo, nossa, tava demais. Aí depois eu fui me inteirando, mas assim, é a primeira vez que eu apresento, né? Então... Então tem umas coisinhas ali que dá pra gente dar um toque para você, né? Por exemplo, você comentou, aqui nós tivemos dentro de toda a parte da consumo de energia, corrente e tudo mais, somando sensor, Arduino e tudo mais, né? kWs por mês. Olha lá, tinha as letrinhas. O que significa aquilo? Você cortou, fala, o que significa aquela? Eu entendo ali que é kWs, quer dizer o que significa o consumo, o mês, né? Sim, mas o que significa o K? Watts. KWH. Watts hora, né? Watts hora, só que você consumiu durante o mês. Mas o K, o que significa? Esqueceu? O K quer dizer que seria 1000 watts. Quilowatts, né? Isso. Quilowatts. Outra coisa aqui, você foi a respeito do impacto ambiental, você falou da ISO 45. Que ISO que é 45? Eu desconheço. É 14.000. Você leu e eu acho que a hora que você veio o número 45, né? Isso, né? É Até 14.001. Aqui eu falei, 45? Que ISO que é essa? Eu desconheço, 14, né? 14 mas eu vou perguntar, não tem problema não, né? Sim, outra situação, você falou que você demorou 4 dias para programar, foi difícil, né? A empresa até ofereceu, você tem simulador, uma coisa ou outra. Por que você não utilizou a ajuda que a escola deu de tirar dúvidas com o Lincoln? Ou com o professor Alexandre? Na verdade, eu usei um feriado, eu não me recordo agora, mas quando você disponibilizou, eu já tinha passado esses 4 dias aí. Você tinha feito, no caso? Eu já tinha feito, eu já estava na parte estrutural já. Entendi. E aí, assim, eu falei, não, eu acho que eu vou ganhar mais tempo na parte de estrutura. Você fez outro comentário a respeito do desemprego, né? Que você deverá eliminar uma pessoa por turno. Seriam 3 pessoas, né? Essas pessoas seriam alocadas para outro departamento, outra função? Ou elas seriam cortadas mesmo? Seriam. Porque, normalmente, a empresa, se você fala,
eu vou reduzir uma mão de obra. Teoricamente, ela não aloca, ela reduz mesmo aquela mão de obra. Porque eles entendem que, não, mas eu estou pondo para eliminar em dinheiro, né? Então, seria realmente, infelizmente. Ok. Eu achei o trabalho ficou interessante, né? Mesmo você não enviando tantas etapas para a gente corrigir, exceto a parcial, né? Os demais, vinha só que era para nota mesmo, devolvia e você ia fazendo as devidas correções. Ficou legal e você participava bastante das aulas. Eu achei interessante porque você juntou, né, a pneumática mais a parte da elétrica, né? Então, ficou um trabalho assim bem diferente do que os demais estão apresentando, assim, porque o campeão da apresentação é braço robótico. Tá? Isso aí até a banca fica meio assim, outro braço robótico, outro braço robótico, outro braço robótico, né? Então você saiu daquela mesmice, você procurou 2 cursos praticamente, né? Ligando a parte da mecatrônica. Esse é um trabalho interessante, né? Que você demonstra os 2 lados aí que devam ser feitos, né? Funcionou, gostei, acho que ficou bem eu acho que o diferencial aí é sair do tradicional. Eu acho que isso daí foi muito bom, né? Eu ouvi você falando lá no começo, né? Você falou, ó, pessoal, é muito braço robótico. Eu falei, eu tenho que procurar algo diferente. E aí eu acho que eu seguia meio aquela linha de raciocínio que você deu a dica lá atrás. Então, Pedro, é aquilo que a gente sempre comenta em sala. O que a gente comenta são coisas que a gente vivenciou e vivencia aqui. É isso que a gente cobra, é isso que a gente fala, né? Então, o teu projeto, por exemplo, próximas turmas nós vamos comentar que foi feito isso, isso e isso. Então, isso já serve de exemplo também, né? Fica muito, muito legal nesse sentido. Parabenizo você. Só mais uma dica, né? Você falou que é a primeira vez que está apresentando, então eu fico um pouco nervoso. Quando tem os slides, você começa a falar, depois vai diminuindo o seu tom de voz. Vai sumindo, assim. Chega no final, às vezes, a gente perde um pouco da conexão. Tenta ter um pouco mais de postura e falar sempre na mesma tonalidade. Legal. E daí você mantém a concentração de quem está te ouvindo. Okay. São dicas para você levar para a empresa e para a vida. Levo sim, com certeza. Falou, Pedro? Muito obrigado. Parabéns aí, sucesso e coloque em prática isso na empresa. Tá legal. Tá bom?